para a gente trabalhar. Bom, a primeira coisa é a seguinte, por que que eu perguntei, e normalmente em todo curso que eu dou, é porque eu pergunto. Porque a gente já tem uma ideia mais ou menos qual é a expectativa, como é que estão as pessoas, existe um problema técnico de a gente não ter uma uniformidade, cada um está num ponto, isso é normal, isso é natural, a experiência de cada um é de cada um, não adianta, a gente não mistura. Às vezes, o misturar propicia justamente a troca de informação, o que é muitas vezes o que o outro faz. A gente olha e fala, oxe, eu não pensei daquele jeito. E o que é mais curioso é que a forma de resolver um problema difere de pessoa para pessoa. Na maioria das vezes, você tem alguma coisa muito comum. Mas em certos casos você fala, puxa vida, nunca ninguém resolveu desse jeito, mas conseguiu chegar no mesmo lugar. Não tem lógica, ou raciocínio, ou sequência de passos, não tem o certo. Existe aquele que é mais rápido, tem aquele que é mais bonito, tem aquele que é exagerado, tem aquele que é complicado, mas todos eles fazem, levam um tempo, mas tempos diferentes, mas chegam no final. O grande problema inicial, e acho que a primeira barreira que a gente tem é quando a gente tenta traduzir, conversar com alguma coisa. Na verdade, a linguagem de programação serve para isso. E até um de vocês citou, e vocês me perdoem, porque eu sou muito ruim para nome, eu sou bom para número, mas para nome eu sou ruim. E que pena que eu não tenho fisionomia. Quando eu estou numa sala de aula, eu vejo as pessoas e vejo os lugares onde elas estão. Então, isso me lembra muitas coisas. Mas aqui vai ficar mais difícil. De qualquer forma, vamos lá. A linguagem de programação ela é uma barreira. E o que é curioso é o seguinte: sempre que quando você pensa em lógica, pensar em raciocínio lógico e não em aprender uma nova linguagem. Quem aprende uma nova linguagem é porque já sabe alguma outra. Começa assim. Mas aprender uma linguagem, ela te oferece alguns recursos. E se ela for limitada, ela vai limitar você, fazendo com que você tenha ou não consiga fazer aquilo, ou até que você tenha que fazer mais passos para fazer aquilo. O que é interessante nesse Portugal? Bom, primeiro, quem não conhece linguagens, existe um problema técnico que é curioso, que aqui no Brasil a gente aprende a programar em uma linguagem que é em inglês. Toda linguagem que vocês forem deparar, vocês vão ver que a língua é inglesa, não é em português. Uma vez até assisti um curso pela internet de Stanford, que era a introdução à lógica de programação. Um indiano falando inglês lá na faculdade. E incrível que ele estava usando Java para poder ensinar as pessoas. Só que quando ele falava if, todo mundo sabia que if era C. Quando ele falava for, todo mundo sabia que era para. Quando ele falava while, todo mundo sabia que era enquanto. Então, me caiu a ficha dizendo, pô, que sacanagem, né? A gente já entra perdendo, porque tudo que a gente tem que aprender o significado, tem que traduzir o que a gente está escrevendo para entender o que isso significa. Então, de uma certa forma, para iniciar uma programação, o Portugal já ajuda bastante. Mas a segunda barreira não é nem isso. E aqui eu vou abrir um exercíciozinho de raciocínio só para vocês verem que não tem nada a ver programação. Aí abriu. E assim, isso aqui, muito tempo atrás, eu dei um curso de lógica antes do curso de Java. E até o Oliver comentou qualquer coisa, deixa eu só falar um pouquinho de mim, né? Todo mundo contou. É bom ou não, mas na minha época, quando você entrava na minha empresa, você ficava muito tempo. Hoje eu estou há 43 anos na Sabesp. Eu trabalho há mais de 30 anos no CPD. Eu entrei lá, eu era um menino. No Senai eu entrei em 2004 e desde 2004 eu estou aí no Senai. Eu entrei como terceiro e depois virei efetivo, virei professor. Na Sabesp eu trabalhei entre várias coisas. Eu comecei com programação. E depois eu fui para a infraestrutura. Na verdade, eu fui analista de software, mexi com o sistema operacional e, claro, lá mexi com linguagens. E eu adoro linguagens de programação. E com o passar do tempo, a área mudou. Eu comecei a mexer com sistemas operacionais e comecei a mexer também com Unix. Na verdade, muito mais agora Linux. E do lado do Senai, eu comecei com Java, embora eu já conhecesse linguagem C, Pascal, Fortran, Assembler. Eu comecei com Java, fiquei com Java por muito tempo, muitos anos. E agora
existe uma tendência em N outras linguagens. O JavaScript eu peguei bem no comecinho, agora o JavaScript evoluiu bastante. Eu já andei atualizando, vendo coisas novas nele. Swift, da Apple, Objective-C, da Apple também, para desenvolver para iPhone. Agora, Dart, que é a plataforma Flutter, para desenvolver para mobile, tanto faz Android ou iPhone. E Kotlin para desenvolver para Android, e assim vai. A gente vai vendo o que tem de linguagem nova, o que tem de ambiente novo e vai fuçando. Eu vou dizer que eu adoro isso, eu não gosto de novela nem de futebol, então eu tenho que gostar de alguma coisa. Acabei gostando de linguagem de programação. E acaba sendo essa a minha sina, né, vamos dizer assim. O que é interessante nas linguagens que eu vejo é que se uma vez você aprende numa linguagem, a outra, basicamente, você simplesmente vai ajustar. Agora, quando a gente cai no mundo desse aqui, essa linguagem do Portugal, ela é Pascal. E Pascal ela tem uma sintaxe diferente do que a gente usa, por exemplo, em Java, em C, em Swift, em Kotlin, ou seja, em todas as linguagens de programação derivadas da linguagem C, tem uma característica diferente de Pascal. Pascal, onde tinha um ambiente Delphi no mais recente, e agora, inclusive, o C Sharp tem alguns elementos dele, mas não todos, alguns dele. O Kotlin também tem alguns elementos dele, mas não todos também. Então, acabou mesclando um pouco. Agora, eu acho que nunca ninguém dessa turma aqui viu o COBOL. O COBOL é muito mais estruturado e mais formal do que essa linguagem que vocês veem. Aqui, o que é interessante que a gente abstrair dessa linguagem não é necessariamente como posso dizer, como a linguagem é, mas quais os elementos a gente precisa para tratar. O que a gente busca quando a gente tenta solucionar um problema. E aqui, deixa eu ver, aqui está muito simplesinho isso daqui. 2 anos, cálculo zero, não, isso aqui é bobinha. Espera aí, deixa eu ver se eu acho alguma coisa mais nervosa. Não tão nervosa assim, mas a máquina está pesada, tá mesmo. Olha o tempo que leva para abrir um PowerPoint. Força, eu fiz, olha aí. Conta de telefone. Abrir. Puxa. Ufa. Chegou. Era isso que eu queria. Bom, deixa eu mostrar para vocês um problema. Como é um problema? Um problema simples, mas com uma dificuldade curiosa, que é o que eu preciso fazer um problema desse, por exemplo. Eu tenho que, na verdade, aqui eu estou pegando 3 algarismos, quero que os algarismos sejam invertidos. Uma coisa bem simples. E, assim, é fácil de vocês entenderem, mas imagina a situação, e aí é que está o problema do raciocínio lógico. É você tentar olhar um problema e tentar buscar ferramentas, quaisquer que sejam essas, para poder fazer a inversão, fazer a transformação que vocês precisam. Se a gente entende que no processo nós temos entrada, processamento e saída, bom, a gente pode ver que aqui é a entrada e aqui é a saída. Mas como é que a gente trata isso? E aí eu vou tirar e vou voltar para a janelinha e eu quero saber de vocês como que vocês resolveriam isso. Quem se habilita a chutar? E vou dar uma dica. Para resolver isso, a gente usa a matemática. Mas como é que a gente faz isso? Como a gente começa? Olha o silêncio. Gente, aqui é o seguinte. Quem não arrisca, não petisca. Começa assim. Vou dar uma dica. A gente usa a matemática. Para resolver um problema desse, veja só. Por que eu estou falando isso? Na maioria das vezes, quando a gente está dentro de uma empresa e a gente está tentando tratar algum problema, na grande maioria a gente tem uma receita de bolo. Na grande maioria a gente pega uma sequência e sai, já tem, depois de ter vivenciado uma experiência de um desenvolvimento, qualquer que seja ele, essa vivência se aproveita na próxima. Mas vão existir alguns momentos ao longo de uma carreira em que você vai se deparar com um problema que você tem que parar para pensar como é que você resolve aquele pequeno detalhe.
Por quê? Porque ali você precisa ter uma ideia. Não é simplesmente copiar colar, não é olhar para o lado e ver e falar, é assim. Muitas vezes a gente se depara com um problema que você fala, puxa, eu sei o que eu tenho que fazer. O que eu não sei é como fazer. Eu não sei nem como começo. Então, muitas vezes, nesse caso, ao invés da gente ficar pensando em, é, puxa, eu vou ter que pensar em quais variáveis eu vou usar, eu vou ter que pensar em quais sequências de estruturas de decisão que eu vou ter, eu vou pensar em vetor, e aí entra um detalhe interessante. Quem costuma ver vetor em linguagens mais avançadas vai olhar isso aqui e vai falar, eu transformo isso aqui em texto e faço tal, que seja, tem uma estratégia de procedimento. Deixa eu mostrar uma coisa curiosa. E isso aqui não como posso colocar, não é muito de programação, mas muito de raciocínio. Como a gente interpreta um problema. Se eu vou simular o programa e vou fazer aqui o que a gente chama de protótipo. E protótipo, muitas vezes, é aquilo que a gente usa para poder entender um problema e ver se é desse jeito que a gente resolve. Então, a gente vai experimentando e vai ajustando, vai fazendo e vai vendo o resultado, e com isso a gente chega em algum lugar. Bom, eu sei que eu tenho um número, esse número ele é inteiro, então estou declarando uma variável onde eu vou guardar um valor, estou dizendo o tipo dele, isso aqui não é número decimal, é número inteiro, beleza? Eu vou fazer ele bem por aqui, inclusive talvez vocês estejam talvez estranho, porque o meu Visual G é uma versão velha, versão velhinha, porque a versão nova eu acho que ela é muito pesada, ela toma a tela toda e eu quero usar mais espaço da minha tela para trabalhar. No fundo é a mesma coisa, mudou somente a disposição dos elementos. Agora vamos lá. Eu vou usar esse espaço e não uma tela de console. Eu vou fazer a leitura, ou seja, eu tenho uma entrada de dados, eu vou ler esse número e vou imprimir esse número. Se eu ponho para rodar ele rapidinho, vamos deixar mais rápido aqui. Não, eu acho que eu estou na rede, isso aqui vai ficar lento. Vamos ver. Vocês estão conseguindo ver isso executar? Beleza. Até aqui, quem não sabe programar, isso aqui é muito estranho? Ufa. Legal, legal. Então vamos lá. Nós fizemos um teste, nós temos a entrada aqui, nós temos a saída aqui. A gente espera essa transformação. Tá bom. Aí vem uma pergunta curiosa. Como eu consigo fazer isso? Vamos ver se eu consigo fazer. Tem um site que tinha um negócio bacana. Ou eu posso fazer aqui mesmo? Vamos fazer aqui mesmo. Vamos fazer assim. Vamos usar esse espaço do editor para montar a brincadeira. Imagina o seguinte: eu tenho isso aqui. Oxe, era para escrever. Ah, apareceu. Eu tenho 1, 2, 3. Esse é o número. Se aqui tivesse o muro e eu tivesse a saída, na verdade, a gente poderia, se a gente pensasse até diferente, melhor. Melhor, 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 melhor. Deixa eu ver se eu consigo achar esse rapazinho, vamos ver se ele sobe. O Draw.io. Esse rapaz, não sei se vocês conhecem, ele é ótimo para fazer diagramas. Ele é levezinho, só que ele gosta desses caras que gostam de pegar a tela inteira, eu não gosto deles. Vem cá, meu filho, fecha aí, vai. Aí, puxa. Nossa. Vamos esperar. Se ele não for, eu vou para outro caminho. É duro ter maquininha fraca. Deixa eu fazer assim, ó. Enquanto ele está dando load lá, vou fazer assim, ó. DS. Nossa, até que tá ruim. Pente. Isso. Aí. Aí.
Vamos ver. Ah, lá. Só porque eu chamei aqui, ele veio aqui. Diagrama. Vamos ver. Diagrama. Ih, começou a muito. Fica... Ah, tinha um fluxograma bacana ali já. Vamos deixar assim. Criar. Que até a internet está pesada. Tá nada. Pronto. Ela já foi, então deixa quieto. Deixa eu fechar aqui. Fazer assim. Vou tirar esse desmado porque eu não quero nada disso. Na verdade, eu vou usar isso aqui para fazer um pensamento. Normalmente, quando a gente tem problema, a gente tem que buscar algum elemento no mundo real e não no mundo abstrato para tentar traduzir problema e materializar o problema, vamos falar assim, para tentar resolver. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho isso aqui, esse aqui, eu tenho, se consigo fazer assim, pronto. Eu estou na minha cozinha e eu tenho um monte de coisas na cozinha. Beleza? Embora seja um horário sem ímpeto. Vamos botar aqui de novo. Aqui eu vou tentar. Isso. Aqui é o fogão. Pronto. Fogão tem essa. Pronto. Imagina que eu tenho esse problema e a minha cozinha. Talvez. Vamos apertar mais. É isso aqui. Né? E eu preciso mexer. Por que eu quero mexer? Porque quem manda na cozinha é a mulher, quem manda na casa é a minha esposa. Né? Então ela vai falar assim: pô, olha, eu não gostei. Eu preciso. O armário está atrapalhando. Eu preciso mudar a disposição desse negócio. E como eu tenho um espaço aqui, como é que eu faço para mexer? Digamos que ela gostou mesmo desse jogo. Eu vou ter que ficar aqui e ela tem que ficar lá. É isso que ela tem que fazer. Então, basicamente, o que eu vou ter que fazer? Arrumar um jeito de separar por um está passando. Se eu convencesse ela, por exemplo, colocar de caixa, simplificaria bastante o meu serviço. Então, vamos dizer que eu convenci ela. Ela colocou embaixo, mas ela quer na outra ordem. O que eu vou fazer? Em vez de pegar, eu posso pegar daqui e jogar cá, assim, jogar para cá. Se eu faço isso, o que é óbvio, é uma movimentação, revertir, isso é natural, mas se notarem, eu não vou treinar tudo de uma vez. Ah, pô, professor, ninguém quer retratar tudo que é um de uma vez, ou de uma vez. Mas a mesma quantidade aí, nisso, a gente resolve. Mas aí, como assim? Se 106 é um número, como eu transfiro isso em pedaços? E esse é o brincadeira que eu tento mostrar aqui. Vamos dar uma pausa e eu vou citar uma outra questão. Vamos mudar um pouquinho o desenho. Eu tinha um problema onde eu tinha uma empresa que ela fazia esteiras para mercado. Aquelas esteiras que ficavam nos caixas de mercado. Hoje parece que não tem mais isso, o pessoal reduziu os caixas. Mas antigamente tinha as esteiras de borracha. E ele importava as borrachas da Alemanha, os cilindros de borracha, e recortava essas borrachas na dimensão necessária, soldava as pontas, segundo as encomendas, e mandava. E eu tinha que fazer um programa para controlar o estoque de borracha que ele tinha. O problema é que a borracha era toda recortada. Imagine que eu tenho, é que eu não vou conseguir fazer aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Imagina que eu tenho de borracha, ele recortava, ficava assim, vou duplicar aqui, assim, aí, um aqui embaixo. Bom, muitas vezes o segmento da borracha dele, que era um borrachão enorme, ele tinha dente como isso aqui. Então, meu maior problema é conseguir calcular, enquanto eu tinha isso, borracha no espaço, ou seja, não eu consigo descobrir essa área. E aí eu falava, poxa, como é calcular esse pedaço? Infelizmente, eu não consegui visualizar até um dia que eu estava no banheiro e não vi o banheiro desenhado. E eu comecei a visualizar, então, como é que eu poderia calcular? Puxa, olha só, se eu calcular esse com esse aqui, eu consigo saber uma área, eu calcular desse som, calcular isso daqui, eu tenho área total. Mas isso assim, é uma coisa que eu tive que visualizar antes para conseguir concluir. Então, por que eu estou falando da geladeira do armário quebrada? Pelo mesmo motivo. Como isso fica aqui? Bom, eu sei que o meu número tem 1, 2, 3. Vamos colocar um número adicional aqui. Vamos chamar de, sei lá, inverso. Talvez.
E vamos dizer que aqui eu vou imprimir o inverso. Oxi, inverso feio. Vem cá, vem cá. Aí. Bom, ó. O inverso vai ter o conteúdo desse cara aqui. Mas você virou. Ai, meu Deus. Coloquei. Aí. Se eu fizer somente isso, não dá certo. O que eu quero colocar é pegar o fogão e colocar no canto. Como é que eu faço isso na matemática? Isso que eu falo matemática. Se eu pegar esse rapaz, que é um número qualquer, não me interessa qual seja, e eu quiser somente isso, na verdade, eu vou ter que fazer um artifício. Eu vou ter que dividir isso aqui por 10, fazendo com que isso aqui seja um número decimal, e pegar o resto da divisão. Como é que funciona assim? Vamos lá. Se eu fizer o número dividido por 10, desse jeito, o que o meu programa vai gerar na saída? Puxa. Ah, claro. Vai ter um problema técnico aqui. Vamos terminar. Uma divisão, e isso acontece em várias linguagens, uma divisão de dois números inteiros pode, nesse caso sim, gerar um número do tipo real. Ele não é mais um número inteiro, ele é um número que tem a parte decimal também. Isso é um problema. Essa linguagem tem um difícil. Ah, Eduardo Sampaio. Salve, Eduardo. Chega mais. Boa noite. Ó, estamos aqui no exercício pequenininho de tentando traduzir essa encrenca aqui e aí tentando mostrar como é que a gente olha o raciocínio lógico para chegar a resolver o problema. Isso aqui não tem nada a ver com programação, tem a ver com raciocínio. Tá? Vou deixar ler no lugar. Depois de um pouquinho. Então, vamos. Então, isso é uma coisa que existe em várias linguagens, que é promoção aritmética. Então, se eu tenho um tipo, eu vou para outro tipo. Qual a diferença? Se eu colocasse o inverso, deixa eu copiar, tirar ele daqui, assim, e colocasse ele aqui. Desse jeito, essa conta daria zero. Vamos ver. Só para a gente ver o que acontece. Bom, a mágica parcialmente aconteceu, que é o quê? Eu coloquei, existe um artifício nessa linguagem, em todas as linguagens, que são o resto da divisão. Não é um modo, em algumas linguagens já aparece como mod, M-O-D, mas o resto da divisão, o que é? Eu divido esse número por 10, o que sobra. Então agora, esse número não é real, ele é inteiro. Porque nesse caso, o resto da divisão por 10 vai gerar um número real. E sim, real, gerar um número inteiro, que é o número 3. Olha só o que vai acontecer aqui. 1, 2, 3. Então, basicamente o que eu fiz foi conseguir tirar uma cópia desse número para cá e eu estou começando, vamos dizer assim, a entender o que eu tenho que fazer. Só que se a gente pensar que isso daqui, o 1 é a geladeira, naquele desenho que a gente tinha do Draw.io. Deixa eu achar ele aqui. Cadê você? Ou que seja o fogão. O 1 é a geladeira. Virou fogão? Vamos inverter isso aqui. Vai para lá nesse. Vem cá. Vem cá. Isso. O 1 é a geladeira. O 3 é o fogão. Peguei o fogão e trouxe para cá. Só que, na verdade, não trouxe para cá. Ele está lá. A gente olhar ele está lá. Como é que faz tirar esse rapaz? É a matemática mexendo com os números. Número. Eu não fiz ele o resto da divisão por 10. Eu não fiz o resto da divisão por 10? Pois é. O que é a parte que representa numa conta de divisão? Deixa eu fazer assim, porque esse cara aqui, ele pulou. Isso, fica aqui. Nessa divisão eu tenho a parte inteira e a parte decimal. Nessa linguagem eu tenho uma coisa chamada quociente da divisão. São os elementos da linguagem. Então, vamos lá. Se eu tenho um problema e eu consigo ter uma ideia de como resolver, para que eu consiga executar ela, eu preciso buscar na linguagem os elementos que ela tem para fazer aquilo. Uma vez eu conseguindo chegar na ideia, e a ideia não tem nada a ver com programação, eu consegui entender qual é o problema e conseguir determinar as etapas que eu tenho que fazer, ou a estratégia que eu vou usar, o próximo passo vai ser, para fazer, quais são os passos? Eu tenho que fazer isso, 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 isso. Por enquanto eu não descrevi, eu simplesmente fiz um desenho.
Imaginar que isso aqui é a mesma coisa que números. Mas uma vez eu conseguindo chegar nele, eu vou buscar na linguagem, deixa eu ver se eu acho aqui. Manuais, não. Isso em algum lugar da minha máquina. Na verdade, deixa eu ver se está aqui. Linguagem. Funções, não. Está aqui. Naquele PDF tinha. Aqui. O que é que você tenta carregar? Vamos lá. O que isso aqui vai fazer? Ele vai arrancar. Ele vai separar número só de 12. Se ele executar. Vamos lá de novo. Parou. Minha máquina. Olha só. Vou adiantar. Minha máquina é um i7, tá? O bichinho está cansado. Dizer que como fica o número. Então, na verdade, do número que eu fiz de entrada, 1, 2, 3, o que eu fiz foi fazer aumentar. Bom, aí, vamos de novo para vocês. Se eu seguir ver o número de jeito, na verdade, se eu 3 daqui e jogo 3 para cá, eu consigo fazer a mesma coisa com 2, se eu passo, não é? Porque a estratégia é a mesma. Eu vou movendo um por vez. Então, se eu pegar isso aqui e duplicar, o que será que vai acontecer? Vai dar certo ou vai dar errado? O que vocês me dizem? Ao silêncio mortal. Ninguém arrisca. Sim. Sim. Vai retornar 2. Mas, e aqui o 2, beleza. Vocês vão ver um efeito interessante. Mas eu tenho um outro jeito, executar com F. Vamos ver aqui, passar o número. Eu poderia passar o número automático. Opa, meu Deus. Aí, vamos lá. Primeiro passo, beleza. Quando eu fizer isso, olha o que aconteceu aqui. O 3 foi embora. A gente perdeu o 3. E se eu fizer a sequência, a gente perdeu o 2. Na verdade, copiou o 2. Bom, na verdade, estou um pequeno passo aqui. Está certo. Ele continua, deixa eu dar uma sequência, pedir para tirar. A sequência está certa. Ele conseguiu remover o certo. Isso aqui representa o número que eu estou tirando. Deixa eu jogar aqui para o tá? Assim. Mas ele todo é o quê? No atributo, na variável inversa, eu tinha já um valor. Então, eu preciso preservar ele. Só que tem um outro detalhe. Se eu fizer assim, na matemática, o que vai acontecer? O inverso, quando a gente faz essa operação, aqui ele vai retornar o número 3. E aqui ele vai retornar o número 12. Nesse ponto aqui, o inverso vale 2. Opa, vale 3. E essa vai representar o número 2. Se eu simplesmente somar, o que eu vou ter na saída é o número 5. É isso que eu quero. Eu preciso disso aqui, ó. 30 mais 2 vai dar 32. E 32 é exatamente o inverso desse par aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou usando a matemática para falar assim, ó, de empurrar esse número 3 dessa posição para essa posição, para que possa, dessa forma, encaixar o número. Eu não sei se isso é muito abstrato. Isso é matemática. Mas não sei se vocês notaram que eu estou usando a matemática para fazer as coisas que eu faço no mundo físico. Para criar o efeito para chegar na mesma conclusão da ação que eu tenho aqui. Porque quando eu inventar eu não vou querer pôr em cima do lado. Só que no ponto de vista da matemática, ele faz assim, nós temos casas decimais, e quando eu pôr esse número K, antes de mais nada, eu vou empurrar ele para cá para depois fazer assim. E esse eu vou promover com matriz, com if, ou com se, com enquanto, com para, com nada, nenhuma estrutura de controle, ela pode ser complicada pelo simples fato de a gente não ter elementos não baixo para fazer isso para a gente. E a gente tem que improvisar isso aqui, que a gente está fazendo aqui. É improviso matemático para conseguir resolver o serviço. Ufa, beleza, vamos lá. Agora, exatamente desse jeito, o que vai acontecer? 1, 2, 3. Promoveu, copiou, começou a mover. Então, se eu pegar isso aqui agora e duplicar, eu vou conseguir fazer todo o processo. E o curioso é que se eu fizer isso aqui, e aí vem a parte mais interessante, Ctrl C, Ctrl V. Se eu fizer isso aqui,
não vai causar efeito nenhum. Provavelmente vocês podem falar, talvez, que isso seja desnecessário, porque não vai ter nenhum efeito diferente, porque você vai multiplicar, nesse caso, o inverso é 0 por 10 é 0, então não vai dar efeito nenhum. Mas aí é um outro fator interessante. Quando vocês conseguem perceber numa estratégia, num algoritmo qualquer, um trecho dessa lógica, ela se repete. Se você conseguir perceber que ela se repete em todo caso, mesmo que você consegue resolver, você consegue colocar uma estrutura para fazer isso aqui repetir, para fazer isso aí concluir em menos passos. Então, por exemplo, eu posso pedir para ele repetir esse bloco 3 vezes. E se eu repetir ele 3 vezes, eu vou fazer a mesma coisa. Para criar uma estrutura de repetição, eu posso usar o para. Só que eu vou precisar de mais uma variável. Deixa eu até tirar ele daqui, colocar ele aqui. Vamos chamar de contador. Vamos tirar isso aqui. Beleza? Para contador de 1 até 3, faça. Fim para. Vamos lá. 1, 2, 3.
Foi. Você vê que agora que ele abriu o documento, né? Agora também não quero. Perceberam que ele movimentou e fez uma repetição, usou esse contador como uma estrutura de repetição e conseguiu chegar no mesmo resultado? Qual outra melhoria a gente pode? Toda a rotina, e aí entra um outro ponto que é uma experiência ao longo de uma vida de desenvolvimento. Vocês vão perceber que se vocês criam uma rotina, qualquer que seja ela, mas ela tem um limitador, limitando a rotina, você limita o uso dela. Então ela só vai servir para aquilo, ela vai ter essa restrição, e a restrição, nesse caso aqui, ela só trabalha com 3 dígitos. Como eu conseguiria fazer com que essa rotina trabalhasse com qualquer quantidade de dígitos? Eu teria que usar um artifício para saber quando acabou todo o processo de conversão. O que eu posso notar num processo desse é que à medida que eu estou executando o programa, eu tenho a variável número, ela tem um valor, mas à medida que eu estou executando, ela está reduzindo. Até que chega um ponto, ela fica 0. E aí acaba. Então eu poderia usar ela como limitador. E aí eu poderia, ao invés de usar algo que fica limitado a 3, eu poderia dizer assim, enquanto o número for maior que 0, faça. E aí eu não tenho contador. O que vai acontecer se eu fizer isso? Ele vai fazer os 3 números? Já errei porque aqui não é para, é fim enquanto. Errei? Não. Vamos terminar que ele começa. Ficou com dor de barriga. Fim enquanto. Enquanto, vamos ver de novo. Funcionou. Isso quer dizer, então, que eu poderia fazer isso aqui, fazer algo um pouquinho mais. E isso é que eu estou querendo dizer que uma vez vocês descobrindo, identificando uma rotina, um bloco de código que pode ser repetido, que se repete, que é aquilo se transformar a essência da lógica que vocês têm, vocês podem refazer isso aí, virar o centro de todo o processamento e vocês conseguem colocar uma estrutura de repetição em volta. Então, a estrutura de repetição, ela não se aplica necessariamente somente a vetores ou matrizes. Ela pode se aplicar a uma sequência de passos que você está precisando repetir por alguma necessidade. Agora, o que é importante numa estrutura de repetição é que se você tem que ter um número antes para você testar. E dentro do laço você tem que modificar esse número, porque se esse número nunca mudar, esse laço nunca vai terminar. Isso seria um outro passo em cima da estrutura de repetição. Isso aqui é só um exemplozinho que, claro que a proposta dele se limita a três grupos de linha desse tipo, mais nada. Isso aqui é simplesmente uma melhoria em cima disso. E essa melhoria pode ser transformada até numa subrotina, numa função, para poder ser aplicada em algum momento, em alguma outra lógica qualquer que fosse. Deixa eu salvar isso aqui. Isso aqui depois eu... Falta. O que eu fiz? Vou salvar, depois eu compartilho com você essa maluquice aqui. Mas eu tenho que voltar, baixar a bola e voltar no feijão com arroz. Deixa eu achar aqui, documentos, isso.
Ah, não, deixa eu colocar noutra. Tem uma pastinha aqui. Isso aqui. Pronto. Isso aqui. Chama de inverso. Bom, deixa aí. Oxe, meu filho. Não salvei não. Isso. Chega disso. Agora vamos lá. Agora é com vocês. Eu preciso. Um mosquitinho aqui me pegando. Eu quero saber de vocês o seguinte. Deixa eu parar um pouquinho. Para, meu filho. Meu Deus. Parou. Voltamos. Deixa eu ver. Comportando. Mensagens. Não. Beleza. Agora deixa eu perguntar para vocês o seguinte. O que vocês viram naquele código que vocês acharam confuso? Ah, então, o que é interessante desse comentário que você fez é que quanto mais experiência você tiver em tentar resolver questões de como funciona, vamos colocar em modo geral, como é que é aquela caixinha preta, como é que eu faço para transformar aquela entrada naquela saída, quanto mais vivência você tiver, mais prática você vai ter em chegar nesse tipo de coisa. Eu tenho que confessar para você que eu bolei esse exercício e eu quebrei a cabeça para resolver. Porque quem faz exercício ainda não fez. Ele está bolando o exercício ainda, né? Então, a hora que ele faz, eu pensei e falei, puxa vida, como é que eu vou fazer? Existem outras coisas de exercícios lógicos, tanto é que você, basicamente, você não precisaria de computador para resolver. Seria, não sei se esse termo é usado hoje em dia, teste psicotécnico, seja usado muito antigamente em algumas empresas, em algum momento, quando ele queria conhecer você. Os psicólogos usavam muito esse tipo de coisa. Quando eu tirei carta de motorista, eu tive que fazer alguma coisa assim também. Quando eu fui fazer uma entrevista para entrar para ser analista de software, eu passei por um teste desse também. Quando o pessoal faz testes de QI, provavelmente eles se baseiam, se fundamentam em coisas desse tipo. Mas, na verdade, quanto mais experiência a gente tiver em resolver essas coisas, mais a gente vai ter habilidade de estar trabalhando isso. Agora, é, elementos da linguagem. O que dos elementos da linguagem alguns de vocês teve problema aqui? Time out. Todo mundo entendeu? Vamos lá. O fato de eu usar laço de repetição, quociente da divisão, resto da divisão, isso ficou confuso ou ficou claro? Sim. Uhum. Qual é esse aqui? Ah, esse aqui do inverso? Um for trás para frente? Sim. O for trás para frente você conseguiria fazer, sim, se você usasse C Sharp e transformasse aquele número em string e conseguisse pegar um por um. Mas como eu não tenho, e aí é que está a dificuldade da linguagem impondo em cima da gente. Como eu não tenho isso, eu tive que me virar desse jeito. É, entendo.
Então, é esse que tá. Quando eu for falar, se eu fizesse isso aqui em Java, JavaScript ou qualquer outra linguagem, o grande problema, talvez que ocorresse nas pessoas, tudo bem, primeiro que esse exercício aqui é um exercício muito mais para chocar as pessoas do que para outra coisa. Você fala, caraca, meu, como é que eu faço isso? E você se sente perdido. Eu ficaria perdido também, não sem problema, isso é natural. Isso, isso é natural. Mas isso é porque é importante a gente saber que tem os problemas, eles muitas vezes eles não são tão complicados quanto a gente imagina, eles são simples. A única coisa é que a gente não sabe resolver, ou a gente não tem as ferramentas para resolver. É isso, e somente isso. O problema, ele não é complicado, ele simplesmente é que ele não tem solução ainda. Então, ter desespero por isso não vale a pena. Esse é que é o tipo. E outra, talvez o ponto interessante tudo bem, eu sei que a linguagem poderia ser outra proposta. Se fosse outra proposta, eu teria que falar primeiro, poxa, se você vai usar o método shareat, por exemplo, de um objeto string, precisa explicar o que é classe, o que é objeto, o que é método, o que é função. Eu tenho que fazer um monte de coisa antes de chegar naquilo. E, então eu teria muito mais trabalho e aqui eu não precisei, o que foi vantajoso aqui é que eu não precisei ter para falar tanta coisa, porque eu estou falando de uma coisa bem simples, e eu não tenho elementos da linguagem para dificultar o passar das coisas. Basicamente é isso. A gente torna as coisas muito mais simples e até limitadas. Vocês vão ver que alguns exercícios que são pedidos, nessa linguagem a gente não consegue. Me parece que no manual que ofereceram para vocês online, ele cita algo que dá para fazer. Eu testei e vi que não funciona, e vi numa determinada página que ele falou que não funciona também. Ou seja, a linguagem ela é limitada, óbvio. Infelizmente, a gente não tem o código-fonte desse ambiente para poder evoluir ele ou até mudar. Existem outras soluções de Portugal, que não posso dizer que são mais avançadas, porque se ele oferece mais uma coisa, ele oferece menos outra. Então, na verdade, tudo isso aqui que é feito é muito mais para, como posso dizer, dar uma introdução às técnicas de solução de problemas. É a base, porque o próximo passo, pelo que eu ouvi dizer, a linguagem que vocês vão aprender nos próximos módulos, não sei qual será este, será Java. Então, aí a coisa fica diferente. Isso sim. Agora, eu acredito que seja interessante você até comentar, se você já sabe uma linguagem e você tem alguma dificuldade, talvez se você tivesse algum conceito mais fundamentado em estrutura de dados, iria simplificar o teu conhecimento ou a facilitar ou você aprender essa nova linguagem, aprender esses novos elementos da linguagem. E eu acho que é nesse ponto que a gente tenta trabalhar com vocês todas essas coisas aqui. Eu não vou complicar tanto assim, isso aqui foi muito mais um pontapé inicial para queimar neurônio, basicamente foi isso. Isso, inclusive, se vocês, não sei se vocês notaram, era o exercício que eu tinha aberto, o exercício 2, o primeiro era simplesmente texto. Esse aqui, porque minha máquina está tão lenta que ela não vai carregar isso aqui. O primeiro aqui, ele falava de torre de Hanoi, veja que é um raciocínio lógico. Dá para você implementar em matemática, dá para você implementar em várias linguagens isso aí também. Os outros são simples, entradas de dados e saídas de dados, que acho que é a maioria de vocês viram. Pode ver a torre de Hanoi. Aqui tem regras, e isso aqui eu já passei em curso de lógica. O que é interessante nesse caso é que eu falei para as pessoas, falava para elas, não se atenham ao texto, busque os elementos que você tem ao seu redor. E o que me chamou a atenção uma vez, aqui o que você tem, não sei se vocês já conhecem essa questão, eu tenho 3 hastes, 3 colunas. Essas colunas têm 3 discos de tamanhos distintos, tamanhos diferentes. Uma maior, uma menor e uma menor de todas. Existem regras onde você pode movimentar da esquerda para a direita, mas você não pode colocar um disco pequeno em cima de um disco grande. Essa é a regra. E tem que movimentar um por vez. Em qualquer quantidade de passos você quiser. E
Como que você aplica isso? Testa, avalia, cria o seu protótipo. E essa que é a parte importante. Cria o seu protótipo para descobrir como é que funciona. Para provar se realmente aquela ideia de conclusão dá certo. Um cara pegou um contador, começou a fazer desenho no papel, no caderno. Bacana. Aí uma outra pessoa, numa outra turma, catou 3 moedas do bolso, pôs em cima da mesa e começou a fazer. Então, o que, que é isso? Ele conseguiu materializar o problema para conseguir visualizar o que, que ele tem que fazer. E isso, muitas vezes, é a maior dificuldade que nós temos na hora que a gente vai pegar um problema e transformar ele em solução. Veja que não é toda a solução, não é todo problema é assim, mas vão existir alguns fatos em que a gente vai engasgar. E aí, conceber, usar os elementos, usar a criatividade, usar o que você tem, olhar as coisas que estão à sua volta, isso viabiliza vocês conseguirem chegar onde vocês precisam. Essa eu acho que é a maior deixa que eu posso deixar para vocês. E outro ponto que é importante, aprendam a aprender. Porque se vocês aprenderem como vocês aprendem, cada um aprende, ganha conhecimento de uma forma diferente, você não vai depender de mais ninguém. Você depende somente de você e do tempo que você tem. Esse é outro segredo, porque isso você leva para qualquer coisa que você for fazer na vida. Não interessa que é linguagem de programação, se é marcenaria, pintura, não interessa, não interessa. Se você conseguir aprender, descobrir como que você aprende, como que você faz a aquisição de conhecimento, e conhecimento muitas vezes ela compreende não só interpretar, entender o problema, mas também manipular, porque um guitarrista, por exemplo, ele tem a teoria, mas ele tem que ter habilidade no dedo, por exemplo. Então, muitas vezes ela compreende dessas duas partes, mas ou até mesmo de ferramentas, mas é a criatividade e a perseverança que faz a gente crescer e seguir em frente e brigar e conseguir vencer. É desse jeito que a gente faz. Valeu? Bom, deixa eu ver a hora. 9. Tem chão. Vamos nós. Deixa eu catar, compartilhar a tela de novo. Cadê? Cadê? Eu preciso pôr vocês para mexer um pouquinho os dedos. Deixa eu achar algum negócio bacana aqui. Tela inteira, tela inteira, tela inteira. Vamos ver se vai. Aqui. Foi. Deixa eu botar isso aqui. Vou jogar para cá. Durante a explicação é tudo muito simples. Depois. Depois que complica. Pois é. Explicação, às vezes a gente entende fácil, mas não tem jeito. Infelizmente. Vamos lá. Bom, dos elementos da linguagem, deixa eu só dar uma passadinha rapidinho nisso aqui, entendendo que a linguagem é o primeiro ponto, a primeira barreira que a gente tem, ou seja, primeiro, um deles é a gente ir para cima e tentar captar a essência do que a gente tem que fazer. O outro, desde que eu consiga abrir esse danado desse rapaz, vamos ver se ele deixa eu abrir aqui. Início. Vamos ver se ele deixa eu abrir. Não é esse. Tá, nós. Infelizmente, essa gravação que eu estou fazendo é acabando. Tá, nós. Estou precisando trocar de máquina, fala a verdade. Vamos lá. Se demorar muito, eu vou chamar minha mãe. Ai, do céu. Eu peço uma imensa desculpa a vocês, mas infelizmente está complicado. Só um minutinho. Ufa. Vamos lá. Vamos passar rapidinho isso aqui, porque isso aqui a gente já viu, a gente já falou, né? Aquela briga do código do número, de versão do número, que a gente estava criando era esse algoritmo. Qual era a estratégia que a gente ia fazer para
sair do problema e chegar na solução. Basicamente isso. É, dos artifícios que a gente tem para estar desenvolvendo uma solução, às vezes, uma vez você tendo uma ideia, tentando entender a essência do problema que você tem, o próximo passo seria você começar a criar, elencar as ações, os passos que você tem para concluir. Dependendo da quantidade de tarefas, isso ajuda muito. E é claro que a forma de fazer isso vai variar dependendo de caso a caso. Isso pode ser receita de bolo, pode ser descrição. E, claro, vai depender do nível de complexidade, porque, é claro, quando nós programamos, nós não fazemos isso. Depois de tanto tempo que a gente trabalha, muita coisa já sai automática. A gente não escreve a sequência. Mas existem coisas que são muito complicadas e, principalmente, se você faz um código, você faz um código não para você, você faz um código para outra pessoa. Se você for a pessoa que vai dar manutenção para o resto da vida desse código, tudo bem. Mas normalmente não é isso. Normalmente a gente faz um programa, e aquele ponto que é muito complicado, você detalha, você comenta, você descreve adequadamente, você não rebrusca ele, para que outra pessoa tenha capacidade de dar sequência para você poder largar aquilo e fazer outra coisa, evoluir na vida, não ficar amarrado nisso. Técnicas, e tudo isso aqui nada mais é do que técnicas para poder limpar o trilho e tentar, vamos desanuviar o problema, vamos tentar enxergar o que ele é. A gente vai tentar definir aonde ele vai, da onde ele vai até onde ele chega. Qual é os limites que ele tem. E muitas vezes, se a coisa for muito complicada, você vai subdividir isso em pedaços, e por isso até a documentação, o detalhamento de passos, porque quem é que vai gerar um conteúdo para quem? E muitas vezes, vocês viram lá, eu tive que usar o quociente da divisão, fazer multiplicação, eu tive que usar um monte de artifícios ali para começar a fazer os números andarem para o caminho que eu queria. Então, basicamente, eu estava começando a inserir artifícios ali no meio para chegar na minha solução. Vamos dizer assim, eu tentei simplificar, não ficou tão simples assim, mas eu tentei simplificar a complexidade que era aquilo e tentar fazer com que fosse legível. Falando em legibilidade, é importante a gente usar nomes de variáveis, coisa que nem sempre a gente faz, que seja claro o significado daquilo, para tornar fácil o entendimento. Normalmente a gente rebrusca, e existem ofuscadores de código, e isso é quando você tem o seu fonte está bem legível, mas você ofusca para ninguém está pegando, obtendo, como posso dizer, ter acesso ao seu código e fazer uso dele sem a sua autorização. Muitas aplicações de Android têm ofuscadores para fazer esse tipo de coisa. Que mais? Tá, isso aqui não precisa, esse divide já foi, isso é muito mais. Bom, essa linguagem é limitada mesmo, só que dentro desse universo de limites, eu juro para vocês, dá para fazer um monte de coisa. A gente tem limitações sim, mas dá para fazer muita coisa. Ela foi fundamentada no Pascal, então por isso que ela tem esses tipos inteiro, real, caractere e lógico. Talvez desses, o lógico seja o mais obscuro nesse caso. Porque muitas vezes você sabe o que é um resultado lógico, mas não sabe como usar esse variável, esse conteúdo lógico. Outra coisa que essa linguagem não oferece são constantes. Constantes são elementos que a gente coloca dentro de um programa que simplifica ou pelo menos dá mais significado a determinados valores que você tem dentro do programa. Isso ajuda a simplificar, a dar entendimento às coisas. Isso é muito importante. Infelizmente essa linguagem não tem isso. Toda linguagem tem uma regra para nomear as variáveis, isso é importante vocês saberem, porque quando você vai de uma para outra, você acha que é a mesma coisa e pode dar problema justamente por causa de símbolos no nome, isso complica bastante. Aliás, um comentário, o sublinhado muitas vezes é usado em algumas linguagens para substituir o nome de um argumento na chamada de uma subrrotina. Isso não é válido nessa linguagem, mas algumas linguagens usam esse tipo de coisa. O JavaScript é uma delas. Que mais? Não vale. Bom, quanto ao layout da aplicação, eu acho que vocês não têm problema com a estrutura, porque a estrutura basicamente ela vem, deixa eu pegar aqui,
a gente tem... Deixa eu olhar aqui uma área mais fácil. Depois eu volto. Cadê? Aqui. A estrutura do programa ela é muito bem delimitada. Abaixo do algoritmo vem o var. O var é a área onde você define todas as variáveis. O que muda em muitas linguagens atuais. Qualquer coisa que você mexer fora do Pascal e fora do COBOL, você vai declarar a variável dentro de um monte de lugares que não precisa ser o começo do programa. Mas aqui é uma regra, não tem jeito. COBOL é assim também. Todo algoritmo, toda lógica tem um bloco de início e de fim. O fim vai depender do interpretador. O cara que desenvolveu o interpretador da linguagem, nesse caso aqui, ele colocou fim de alguma coisa, sempre. Algoritmo, fim de algoritmo, função, fim de função, procedimento, fim de procedimento, para, fim, para, enquanto, fim, enquanto, e assim por diante. Então, é a estrutura dele, e vamos dizer assim que é curioso, mas eu consigo converter o Portugal, esse Portugal, para Java, diretamente. Eu leio o Portugal e converto para Java, ou eu leio o Portugal e converto para C Sharp. Por quê? Se eu entender que o início é a chave que abre e o fim do algoritmo é a chave que fecha, eu já tenho a chave dela. E assim vai. Então, depois, mais para frente, eu mostro para vocês esse programinha, até sobre, se for o caso, para vocês brincarem um pouco. Deixa eu voltar um pouquinho para trás. Tá. A atribuição, e aí entra uma coisa que talvez seja controverso, no Pascal, ele tem uma definição. Por que eu falo Pascal? Porque essa linguagem é fundamentada no Pascal. No Pascal, ele tem a atribuição, ou seja, 5, o A é igual a 5, ele faria A, 2 pontos igual a 5. Por que ele usa no Pascal 2 pontos igual? E parece que o Visual Studio, o Visual G 3.0 também aceita 2 pontos igual. Essa versão que eu estou usando não aceita. Ela aceita a flechinha, como vocês estão vendo aqui. Mas por que o 2 pontos igual? Porque ele cria a diferença entre atribuir e testar pela igualdade. E isso é alguma coisa que em algumas outras linguagens você tem o igual, o símbolo de igual atribui. Mas quando eu quero testar pela igualdade, eu uso 2 símbolos de igual, ou até como no JavaScript, eu uso 3 símbolos de igual. São formas de interpretação, de distinção entre quando eu quero pôr um valor dentro de uma variável ou quando eu quero testar se a variável tem aquele valor, que são duas coisas completamente diferentes. Bom, isso acho que é a chave de toda a linguagem. Quando você for trabalhar com uma linguagem, você tem que buscar quais são os operadores aritméticos, porque você precisa saber o seguinte, uma linguagem nova. Como que eu crio um programa simples? Como é a estrutura do programa e testa um alô mundo da vida para pôr ele para rodar. Ou seja, você conseguiu criar um programa inicial. Beleza. Depois disso, você precisa saber como são a criação de variáveis constantes e nome de variáveis. Depois você precisa saber quais são os mecanismos matemáticos que ele tem de operação aritmética, porque vai ter código que você vai precisar fazer operação aritmética, não tem jeito. Isso aqui, quociente da divisão, eu nunca vi em linguagem nenhuma, somente aqui. Potenciação eu já até vi, e o resto da divisão tem em tudo quanto é lugar. Mas o quociente da divisão, não. A gente usa isso de um outro jeito. Mas aqui é interessante. Quebra o galho. O que mais? Existe uma estrutura e nas linguagens mais avançadas, como Java, C Sharp, Kotlin, JavaScript e assim vai. Os operadores, que a sequência hierárquica das operações é muito importante. O que vai fazer precedência a quê? Isso é muito importante. Porque com isso você consegue montar uma expressão aritmética adequada para fazer a sua conta, não vai cometer falha. Embora a maioria delas seguem a regra matemática. Então, não tem segredo nenhum. Esta porcaria, eu acho que eu digitei errado, porque é o certo aqui, não é quociente da divisão, e sim divisão.
mas vamos deixar para lá. Isso aqui é uma continha que o que vai acontecer? Primeiro ele vai resolver esse bloco, depois ele resolve esse bloco porque está dentro do parênteses, depois ele resolve esse porque está dentro do parênteses, depois ele resolve esse conjunto por causa que esse símbolo tem precedência nesse e depois ele faz o resto. Então, os parênteses mudam a forma como a gente faz as operações. O que mais? Sim. Aqui é um outro ponto que é imprescindível qualquer nova linguagem você chegar e falar como é que eu faço comparações. Porque eu vou sempre querer saber, no aquele universo de comparações, se ele é menor, menor ou igual, maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, ou igual. E veja que o igual aqui é esse símbolo. E o diferente é esse símbolo. Em C Sharp e Java, isso aqui é diferente. Isso é bem diferente. Vocês não estranhem, mas ele vai mudar. E a questão de adaptar aos símbolos que existem. É importante saber que em outra linguagem é de outro jeito. Não se amarrem muito numa linguagem, porque existem outras. E na mudança você tem que ser flexível e se adaptar. O que mais? Existem expressões lógicas do mesmo problema que nós temos com a inversão dos números, como a gente fez agora há pouco, que a gente trabalhando em cima daquilo, a gente vai ter também na parte de operação lógica. Por quê? É curioso, dependendo da quantidade de elementos que você agrupe dos símbolos lógicos, mesmo que seja vários E's ou E e O, que é o que é mais comum da gente usar, a gente tem que testar isso com certeza, para ter certeza de que o resultado vai dar certo. Quais resultados nós esperamos disso? É muito mais fácil a gente olhar essa tabela. Ela é a tabela da verdade. Eu não sei se algum de vocês teve a oportunidade, mas eu tive. Estudar álgebra booleana na faculdade. Você vê circuitos digitais, somadores, multiplicadores, subtratores, e aí vai. Só com E, OU e NOT e essas coisas todas. Para fazer circuito básico de máquina, basicamente é isso. Mas se a gente olhar aonde isso aparece, se você tem duas condições, uma condição A e uma condição B, e você quer dizer o seguinte, só entra na festa quem for maior de idade ou, tem que vir para cá, né? Ou, se for menor, tem que estar acompanhado. Então, é maior? Passa. Está acompanhado? Passa. Então, o OU foi mais fácil de explicar do que o E pelo seguinte, não é maior e não está acompanhado? Não vai entrar. É maior? Entra. Está acompanhado? Entra. É maior e está acompanhado? Beleza. Então, é aí que é aplicado isso. Então, a gente pode entender o A e o B como testes que vão ser mais coisas, não é simplesmente uma letra. Aqui é a mesma coisa. Vamos dizer assim, eu devo arrumar aqui, né? Já sei. Tá bom. Entrar na festa. Deixa eu ver. Festa. Por que festa, né? A gente não pode ter festa. Em isolamento agora. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Fica difícil você arrumar quente alguma coisa com ele. Tem que ter isso e aquilo. Então, é programador ou tá na... isso aí. Mas é o... sim. Está formado na faculdade e está também estudando tecnologia da informação, você entra no clube de programação, por exemplo. Não está na faculdade, não entra. Não está na faculdade, não entra. Mas está no... aí que está, né? Existem certas situações, dependendo de como você fecha o grupo de testes, em que uma condição nunca aparece. Se você não está na faculdade, com certeza você não vai estar fazendo o curso de programação na faculdade, né? Eu poderia até mudar aqui. Vamos pegar um
um texto, fazer assim, cadê? Editor de texto, tem um aberto aqui, tinha, vamos abrir o editor, força, força, meu Deus, venha, aí, pronto, vamos abrir aqui um pouquinho mais. Então, puxa, por que eu fui abrir isso, hein? Gente, por que eu fui abrir aquilo lá se tem isso aqui? Olha só. Vamos lá. Eles vão perguntar para mim, professor, você não põe o nome aqui? Não, não põe. Ele deixa assim porque tem pouca linha na tela. Aqui, testes lógicos. Bom, primeira coisa interessante. A gente vai precisar criar uma função, vamos ver idade. Faculdade. Aqui vamos colocar lógico, porque é sim ou não. A gente poderia colocar está na faculdade, por exemplo. Que mais? Vamos ver se eu consigo ler esse lógico aqui. Idade e tal. Então, leia idade e está na faculdade. Não sei se faz tempo que eu mexo com esse cara, não sei se... olha só, é uma linguagem, eu não sei se ele lê valor lógico. Vamos testar. E aqui a gente vai colocar uma condição depois. Primeiro eu vou fazer esse teste aqui. Vamos lá. Vamos F8. Legal. Idade, 23. Está na faculdade. True. Opa. Verdadeiro. Ah! Ele lê o tipo lógico. Tchan. Eu poderia testar uma de outro jeito, é óbvio, né? Então vamos lá. Deixa eu parar o programa. Vamos mudar isso aqui. Fazer do jeito que vocês fazem lá no exercício. Escreva idade. Vou pedir a idade da pessoa. Está na faculdade. Isso aqui é uma resposta diferente. Então veja que à medida que eu estou precisando de alguma coisa, por causa da estrutura da linguagem, eu vou precisar de algo, eu quero que ele responda aqui sim ou não. Seria bom informar, né? Ajuda. Isso. E, deixa eu colocar assim, fazer frescura. Beleza. Então, se eu espero sim ou não, o que está acontecendo aqui é que eu tenho que ter um tipo que não é necessariamente desse tipo. Bom, claro que eu vou ter que atribuir, está na faculdade, um valor a ele, e aqui a gente aplica um teste lógico. Esse teste é de comparação. E aqui também a gente pode também fazer uso de funções específicas que essa linguagem tem. Depois, se for o caso, não sei se vocês têm acesso a isso, eu tenho um arquivinho perdido aqui, que eu não vou conseguir abrir para variar, que são a lista de funções que esse ambiente tem. Isso serve na versão de vocês também. E dentre essas funções, existe uma que converte, que trata isso aqui. O maior problema quando a gente tem uma entrada de dados, onde a gente faz um teste, é tratar maiúsculo e minúsculo. A gente tem que levar em conta esses detalhes. E até o mais importante é que numa linguagem, quando você mexe com linguagens, você tem que começar a pensar em todas as possibilidades. É quase como um xadrez. Você está tentando fechar e não deixar brecha nenhuma. E essa que é a parte mais importante aqui. Então, nesse caso, eu vou querer comparar se a resposta, eu posso comparar de várias formas.
a resposta, se a resposta vai ser igual a sim ou não. Então, eu poderia dizer assim, a resposta é igual a sim, por exemplo. E isso aqui é uma coisa interessante. Quando eu faço esse tipo de operação, eu estou gerando um valor lógico, que é verdadeiro ou falso. O problema é que se eu digitar a letra maiúscula, ele vai interpretar errado. Então, aqui eu vou falar o seguinte. Não interessa a resposta se ele é maiúsculo ou minúsculo. Eu vou usar essa função minusc, que é uma função que ele tem, onde ele vai transformar o conteúdo da variável resposta em letra minúscula, independente do que ela for. E aí eu vou perguntar, ela é igual a S, minúsculo? Isto aqui vai gerar para mim um valor verdadeiro ou falso, que vai ficar aqui. Se isso aqui for igual a sim, isso aqui vai ser igual a verdadeiro, como aqui. Então eu consegui fazer uma atribuição ao valor lógico a partir de uma operação de comparação. Essa operação de comparação vai ser usada dentro de uma condição. E o que é aí, que é isso que eu estava querendo mostrar para vocês. Bom, agora eu tenho a idade e eu tenho a faculdade. Vamos bolar alguma coisa. Eu preciso perguntar o seguinte, a idade é maior que 18? É maior de idade, né? Por exemplo. Veja que quando eu faço isso, eu tenho que aplicar, aí que eu estou querendo dizer, em que às vezes vocês têm constantes ou variáveis que representam, dão um significado a certas expressões. É óbvio que essa expressão aqui é bem simples. Eu estou perguntando simplesmente se a idade é maior que 18. E vocês sabem que, por regra, por alguma regra social, quem é maior de 18 é maior de idade, por exemplo. Mas eu poderia ter uma variável booleana, uma variável lógica, que diz que ele é maior de idade. Por exemplo, se eu viesse aqui e colocasse assim, como eu não posso pôr assim, eu vou pôr assim, é maior de idade, essa variável tosca aqui, Ctrl C, eu poderia fazer isso aqui, ó, só para ilustrar para vocês. O que eu estou fazendo aqui? É um teste lógico, é um teste de comparação. Eu estou perguntando se o conteúdo de uma variável é maior que o outro. Aqui em cima eu perguntei se o conteúdo de uma variável, depois de transformar de minúsculo, ele é igual ao outro. São dois testes. E eu tenho duas variáveis aqui. Eu posso usar essas variáveis? Eu precisaria fazer isso no programa? Não, não precisaria. É que eu estou querendo mostrar para vocês como é que eu faço o teste de variáveis lógicas, porque muitas vezes uma variável lógica pode ser usada como indicador de algum estado. E estado, ser maior, ser menor, passou de ano, não passou, é positivo, é negativo, são estados que o programa pode armazenar num determinado momento e você pode testar em outro momento. E aí, como é que eu vou testar? Eu posso testar assim, é maior de idade igual verdadeiro. Eu posso testar desse jeito? Perguntei para vocês. Tem outra forma de fazer? E se eu fizesse assim? Não funciona? Ficou estranho? Esse aqui é o segredo da variável booleana, variável lógica. Você não precisa testar se ela é verdadeira. Ela já carrega o valor. Então, você está perguntando se ela é. Se é maior de idade, o maior de idade é um estado. E isso vale para qualquer linguagem de programação. Não é só aqui. E aí eu posso perguntar, faz faculdade?
Agora eu pergunto para vocês, está legível o que está escrito aqui? Não? Ah, tá sim, vai. Se você olhar isso aqui no português, você lê, você entende. Ou estou enganado? Então, ele faz sentido o texto que está escrito. O que é talvez estranho é que talvez vocês nunca tenham usado o teste dessa forma. Esse que é o X da questão. Então, vamos verificar se isso aqui funciona. Então, se sim e se não. Se é maior de idade, vamos falar aqui. Escrival entrou no clube. Oxe, clube. Aí, pronto. Se não, é aquilo que todo mundo fala pra gente, né? Sinto muito. Aqui. Vamos ver o estrago. Tan, 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 tan. Só que eu vou deixar um pouquinho. Não, eu vou deixar mais rápido porque vocês estão remotos e demora para refletir aí. Vamos ver. A idade. Vamos colocar. Aí tem uma falha bem aqui, ó. Se eu colocar exatamente 18, isso aqui dá falso. Por quê? Porque eu estou perguntando se é maior que 18, mas maior que 18 não é igual a 18. Então, vou colocar 19. Agora que eu percebi isso. Opa, escreva com 2 Cs? Não vale. Escreva. Vamos ver se ele passa. Então, eu estou na faculdade? Estou. O que eu fiz aqui? Tan, 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 tan. Você encontrou um problema. A variável está na faculdade e não foi encontrada. Eu escrevi errado. Eu comi a letra C. Funcionou? Ó, o grande segredo aqui, que é uma coisa que é difícil eu conseguir demonstrar para vocês, deixa eu acertar isso aqui inclusive. Pronto, resolvido. Assumam isso como verdade. É estranho para chuchu, eu concordo, em algumas situações, só que se eu pegar uma pessoa que não conhece programação e eu lhe ler isso aqui, ele vai entender o que está escrito aqui. E esse aqui é o tornar legível o programa. Não estou dizendo que vocês têm que fazer isso. Isso não. A gente não faz esse tipo de coisa dentro do programa só para tornar ele mais legível. Tem coisas que, pô, peraí, né? Se o cara é programador, ele olha isso aqui, ele vai entender. Sem dúvida nenhuma, se o cara está acostumado. Mas existe um detalhe importante. Em algumas situações, se o algoritmo for muito complicado e não for de conhecimento comum do grupo de trabalho de vocês, é importante ou comentar o código ou tornar ele mais legível de alguma forma. E o nome das variáveis ajuda. Isso é uma coisa. A segunda coisa, variável do tipo lógico ou do tipo boolean ou bol, como queiram chamar, dependendo da linguagem, elas são testadas sem necessidade de você perguntar se ela é igual a verdadeira, ou é igual a falsa, ou diferente de verdadeira, diferente de falsa. Você pode testar diretamente. E isso não é de hoje, é de sempre. Sempre foi assim. Porque uma variável lógica é um tipo muito especial, porque ele guarda o resultado de um teste condicional. É diferente de um inteiro que guarda um número, de um caractere que guarda texto, ou de um real que guarda um número decimal. Ou seja, isso é muito importante numa linguagem. Legal? Esse aqui eu vou salvar para vocês também. Esse aqui é um interessante, eu chamo aqui de lógica. Lógica. Vamos chamar de variável lógica. Variável lógica, pronto. Variável lógica. Vamos achar aquele que estava aberto. Isso. Então essa coisa maluca aqui representa exatamente esses trecos aqui, as condições que a gente pode testar. Veja que uma variável, como é que chamava? É maior de idade, ele representa a variável A.
e o outro, que a variável está na faculdade, representa a variável B. Eu estou fazendo um teste desse tipo para tirar lá na frente. O que é interessante é que o Portugal ele tem esse tipo de expressão em português. Se fosse em inglês, isso aqui seria and, and, or, aqui é XOR, ou XOR, e aqui seria not, que é a negação. Então, vamos dizer que isso aqui é algo que algumas vezes a gente acaba se deparando com testes desse tipo. Que mais, que mais? Isso aqui já foi, já era. Isso aqui também eu vou copiar para vocês depois. E tem uma apresentação. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu ver o que ele tem de bom aqui. Enquanto ele abre lá. Deixa eu ver. 3, 4. Tem lá. Deixa eu tentar abrir esse outro PDF. Para deixar alguma coisa para vocês fazerem dentro de um período possível. E amanhã eu dou uma revisada em cima deles. Para ver se a gente consegue dar sequência. Deixa eu só tentar. Ufa. Da informação, vou passar aqui. Isso. Vou cuidar aqui. Aqui, ele gosta de usar bastante isso. Aqui é do professor Eduardo. Ele adora mexer com academia. Bom, esse tipo de coisa aqui vocês já fizeram. Isso aqui não é novidade. Então, deixa eu só aqui. Eu fechei. Vou começar com uma corrente. Aqui. Isso aqui. Eu faço 10 minutos. Não, tem que explicar. Não. Deixa eu ver. Não. Aqui. Vamos fazer assim. Isso aqui é 1. Isso aqui é 2. Tem muita coisa. Deixa eu ver. Aqui tem. Isso é brincadeira. Isso aí. Engraçado no lugar para mas, na verdade, o programa está feio. E a ideia é você ver aqui como um bloco, basicamente isso. Muita gente reclama quando eu entendi que é porque dentro do ensino sempre foi ensinado, a gente tem as formas de sempre ensinar, não conseguia a coisa. Só que quando você também você precisa, e se a gente traduzir para o que a gente fez, falou, conversei hoje com vocês, o maior desafio é aquilo que construiu a última, que é o último. O cara deu a cabeça para ver se chega nisso. Esse cara é o cara. Ele é que é o cara. O resto simplesmente está usando a ideia dele. Não, assim, não. Preciso querendo achar alguma coisa para deixar para vocês. Tá, eu vou deixar um desafio. Esse sim, esse desafio. Vou deixar um desafio aqui. Então, assim. 3. Não. Coisa simplesinha. Esse aqui é bem simplesinho. Bom, vamos fechar. Eu vou precisar mandar isso aqui de algum jeito para vocês. Eu preciso passar um link, porque eu vou subir isso aqui. Deixa eu ver onde é que está o meu. Eu acho que está aqui. Acho que é esse. Aqui. Ah, tá. Aê. Deixa eu ver aqui, meu OneDrive. Eu vou criar uma pasta no meu OneDrive. Este eu vou fazer o seguinte. Isso, força, meu filho.
Mais fácil. Nova pasta. Eu vou precisar, de alguma forma, compartilhar com vocês. Eu não deixo ela pública. Eu deixo ela pública e passo para vocês, fica mais fácil. Isso, lógica, turma B. Eu fiquei sabendo que nós somos a turma B. Força, isso. Gostaria de já deixar. Força, filho. É uma pena que minha máquina está cansada. Só isso que eu fico frustrado. Eu vou, sinceramente, talvez nem vou fazer a gravação das aulas ao longo dos dias. Essa aula aqui, eu já estou gravando ela. Depois eu preciso ver se eu consigo subir ela também no OneDrive. Vamos fazer um favor? Como a minha máquina está muito ruim, eu acho que eu vou demorar muito mais tempo para fazer a configuração. Queria para vocês o seguinte, um favorzinho. Deixa aqui no chat o e-mail de vocês. Eu vou pegar o OneDrive e vou ou melhor. Pronto. Ao invés de vocês compartilharem, esse aqui é o meu e-mail. Está no chat. E vocês mandem um e-mail para mim. Aí eu vou saber quem são vocês e eu compartilho com vocês a pasta. Aí, vamos dizer assim, a informação de cada um entre vocês fica privada e eu consigo ter acesso para poder passar para vocês as informações. Fechou? Eu vou subir as apresentações, o exercício. Fico com cada dúvida. Depois eu passo o meu contato também no WhatsApp, se for o caso. Aí a gente tira possíveis dúvidas. E desse exercício, essa base aqui que eu passo para vocês, eu quero que vocês, números, que vocês tentem fazer. E é justamente toda e qualquer dúvida que vocês encontrem, vocês entrem em contato para a gente tentar, o horário que for, para tentar sanar isso. Então, é gerar experiência para vocês consigam vivenciar qual é o problema. Vamos tentar resolver e tentar fazer. Ok? Então, eu vou ficar por hoje, está faltando 5 minutos, eu vou ficar por aqui por hoje, vou ficar brigando para tentar fechar o vídeo, fechar as coisas aqui. Agradeço a imensa paciência que vocês tiveram, porque eu vou ser sincero, minha máquina, infelizmente, está no talo. Ó, a bolinha. Um que fica com uma bolinha de praia porque ela está mandando você descansar. Descansar porque aqui não dá certo. Vai de vídeo passando. Os dois não estão aguentando. E isso faz as coisas ficarem muito lentas e acaba limitando e demorando. Isso é ruim demais para vocês. Eu não gostaria. Então amanhã eu vou tirar essa parte de gravação de vídeo para ver se fica mais rápido, para que a gente consiga